Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Neurotalks, o seu podcast de saúde mental, autocuidado, prevenção de burnout. Hoje a gente tem a honra, a alegria de receber aqui pela segunda vez uma amiga minha. Ela é psicóloga, ela foi a primeira diretora. Olha só, gente, uma primeira diretora de saúde mental do mundo corporativo. Ela fez história nessa área e ela vai contar para a gente um pouquinho como é que foi isso. Atualmente, ela é facilitadora de processos de transformação, principalmente voltado para mulheres. A minha amiga que era carioca e agora está quase paulista. Mariolanda, seja muito bem-vinda. Ai, obrigada. Eu amei essa apresentação quase paulista. Uhum. Carioca quase paulista, né, gosto. gente? Ela chegou aqui com essa melanina toda, esse bronzeado, esse gingado, esse sotaque maravilhoso, mas tá morando aqui em Pinheiros, né? Tô morando aqui de volta, alguns meses já, acho que 3 ou 4 meses. Estou muito feliz. Que delícia, tô adorando que ela tá aqui, porque a gente consegue fofocar mais, se ver mais, né? Sim. Antes era só WhatsApp, vídeo, né, Mari? Exato, e agora a gente, inclusive, antes de começar, a gente já se atualizou da vida toda, da vida toda, maravilhoso. Mari, uma alegria te receber aqui pela segunda vez. Eu queria começar falando justamente para as pessoas sobre aquilo que te fez se firmar no mundo da saúde mental, né? Que foi o fato de você se tornar a primeira diretora de uma área voltada para a saúde mental dentro de uma grande multinacional. Como é que foi isso? Ana, obrigada por me receber de novo, antes de tudo. Eu amei o convite, amei estar aqui. Estou muito feliz da gente conseguir ter essa proximidade agora física também. Acho que essa história é uma história que fala muito sobre a minha vida, né, na verdade, porque eu acho que eu demorei um certo tempo para entender que a diretoria de saúde mental desta grande empresa, na verdade, ela começou a existir exatamente por conta do meu adoecimento. Então, eu já era uma grande acionista nessa empresa, já estava num cargo de alta liderança, tinha uma grande reputação já construída, porque foi a empresa que eu fiz a minha carreira desde os meus 21 anos. Você é psicóloga de formação? Sou psicóloga de formação. E trabalhava no RH? Trabalhava no RH. Tá. Dentro da minha carreira, né, fiz algumas saídas até do RH para a área comercial, tudo, porque eu tinha muita curiosidade de saber sobre tudo. Comportamento. Sobre tudo. E eu também tinha eu tinha uma visão muito analítica, porque eu sempre fui muito ambiciosa, né? É até engraçada essa história da psicologia, porque quando eu entrei na psicologia, eu tinha certeza que eu ia clinicar, né? Eu entrei falando, cara, vou clinicar. Tudo. Chegou, sei lá, acho que no 3º, 4º período, eu acabei indo para RH, puxando matéria de administração, e fez muito sentido com o meu perfil. Quando eu entrei nessa área, né, do mundo corporativo, para mim era difícil me enxergar como psicóloga, porque eu falava, putz, onde é que tá o trabalho de psicólogo ainda, assim, o RH, você não estudava RH na faculdade de psicologia, né? Você estudava muito mais na administração. E é muito interessante, eu tô falando isso porque eu acho que eu me entendi como psicóloga no meu adoecimento. E isso foi depois de mais de 10 anos de carreira, né? Assim, então, para mim foi foi um baque muito grande, porque ao mesmo tempo, quando eu entro nessa empresa e eu transito em algumas áreas, eu também transito, porque de forma muito analítica eu percebi que para chegar na alta liderança dentro da área de RH, você precisava transitar em outras áreas. Então, assim, eu tinha feito, né, uma conta rápida que eu parei e falei, putz, quem se tornou diretor de RH nessa empresa que eu trabalhava? Foi a carreira toda de RH ou tinha passado por outras áreas? E aí nessa eu fiz escolhas de passar por outras áreas porque eu queria, né? Eu tinha uma ambição de chegar, eu entrei nessa empresa, era o sonho da minha vida entrar nessa empresa. Então tinha um vínculo emocional também nisso, sabe? Era o sonho da minha vida. Que a gente pode falar o nome da empresa? Podemos. Que é a Ambev, né? Ambev. Que dispensa apresentação, porque, para vocês terem ideia do tamanho do que a gente está falando aqui. E eu conheci a Ambev na faculdade ainda, e
Num primeiro E era um desejo. Era um desejo muito grande, assim, eu estagiei em outros lugares e convivi com pessoas que tinham sido da Ambev, e todo mundo olhava pra mim e falava, cara, você tem a cara da Ambev, você tem o jeitinho da Ambev. E quando eu fiz o processo seletivo, eu realmente tinha o jeitinho da Ambev, fiz a minha carreira, né, de forma muito exponencial, foi muito incrível. Mas acabei adoecendo, e demorei muito tempo Demorei pelo menos aí uns quase 2 anos para aceitar meu adoecimento. Você teve um burnout. Tive um burnout, eu fui diagnosticada. Os primeiros sintomas começaram a vir em 2018. Eu já era head do corporativo aqui em São Paulo. Vinham os sintomas, foi quando eu tive a minha primeira crise de pânico, de ansiedade, comecei a ter de forma recorrente. Nunca tinha tido, então para mim foi um baque muito grande. E a primeira crise que eu tive foi num avião. E isso me limitou muito em viagens, porque eu viajava muito, sempre viajei muito, pelo trabalho também, né? Muito pelo trabalho. E em 2019 eu tive o diagnóstico, não aceitei. Falei, não, que isso, gente? Como assim eu vou ter o burnout? Eu sou psicóloga. Aí nessas horas, né? Sou psicóloga. Maravilhoso. Não tem condição. E também era aquela, tá, mas e aí, como é que trata isso? Não, você tem que se afastar. Eu falei, como você tem que me afastar, querido? Preciso de dinheiro para sobreviver. Claro. Eu moro, né, no metro quadrado mais caro de São Paulo para conseguir dar conta aqui e não pegar trânsito, não tem como. E aí eu não aceitei, fiquei naquela. No início de 2020... eu cheguei num limite muito grande, então comecei a perceber sintomas que começaram a me assustar muito, então eu tive perda de memória, comecei a ter uma diminuição de raciocínio muito grande, e o meu forte, de alguma forma, assim, uma das coisas que eu sempre me garanti foi a minha rapidez, né, o meu dinamismo, e eu via que a velocidade não estava vindo, que as palavras faltavam. E aí, no final ali de janeiro, início de fevereiro, eu aceitei o afastamento. Que foi pandemia, que era pandemia. Foi um pouquinho antes da pandemia. Nossa. Fiquei 15 dias afastada, porque era o que tinha, né? Sim, na época. sim. A gente não sabia direito, né, o que era aquilo. Fiquei 15 dias afastada. Quando eu voltei com... a gente estava até falando disso antes aqui, né, da gravação. O quanto que, de alguma forma, por mais que no meu caso tenha sido 15 dias, eu estava completamente doente ainda quando eu voltei, mas eu voltei muito apropriada do que eu queria fazer e foi quase como um clique. Então foi ali que eu falei, cara, agora eu entendi por que eu cheguei onde eu cheguei sendo psicóloga. Porque eu preciso olhar para isso de uma forma diferenciada, assim, a gente precisa falar sobre isso. E na época, a Ambev estava passando por um movimento de transformação, evolução cultural, em que a gente estava começando a falar da tal da segurança psicológica. E eu catei esse gancho e falei, cara, então, não dá pra gente falar sobre isso aqui sem a gente olhar para as consequências do que não é ter um ambiente de segurança psicológica, porque a saúde mental, ela explode exatamente nesses contextos. E naquele momento, só te cortando um pouquinho, você tinha a clareza do que tinha te levado a adoecer? Não tinha. Na verdade, eu achava que era sobre uma sobrecarga de trabalho, sobre realmente você estar ali. A minha prioridade, e eu falava muito isso, né? Eu lembro que teve uma situação quando eu já estava há uns 4 meses tendo minhas crises de ansiedade em 2018, teve um dia que eu tive uma crise em casa e eu tinha uma reunião importantíssima e eu não consegui chegar nessa reunião. E aí depois, quando eu fui para a empresa, eu chamei meu gestor, que era o vice-presidente, né, de gente e gestão na época, e eu chamei ele para conversar, para dizer para ele o que estava acontecendo. E morrendo de vergonha, né? Morrendo de medo, porque eu falei, cara, como é que esse cara vai entender o que é isso? Como é que eu vou explicar isso? E no final das contas, consegui explicar. E eu lembro que eu falei uma frase, Ana, que eu virei para ele e falei assim, e ele me perguntou assim, mas a gente tá fazendo alguma coisa para que isso aconteça? E eu lembro que eu virei e falei, não. Aqui é o meu porto seguro. Uau. O problema é só meu. Você disse isso? Eu disse isso com todas as letras. E assim, e eu não tinha a menor noção na época, isso foi em 2018. Quando eu volto de afastamento, eu já tinha uma consciência maior
do excesso da minha dinâmica, não só da minha, mas da dinâmica que acontecia dentro do ambiente. Mas mesmo assim eu achava que era sobre uma sobrecarga de trabalho. Você que era culpada, que não estava sabendo lidar Exato, impor e se limites. equilibrar. Exato, exatamente. Só que aí o que aconteceu? 2 semanas que eu volto no afastamento, vem a pandemia. E aí a loucura estoura no mundo. Uhum. E a gente começa a ter que dar conta de muitas questões envolvendo saúde mental a partir do medo, a partir, né, dessa dificuldade das pessoas de entenderem suas fronteiras e seus limites. E aí eu começo a trabalhar muito junto com a médica corporativa do trabalho, que estava fazendo uma especialização em psiquiatria, assim. Essas horas, a sincronicidade do universo é incrível. Uhum. E a Tati, assim, maravilhosa. E a gente teve uma sintonia muito grande. E na época ela acompanhou muito o meu retorno também, né? O meu adoecimento. E aí eu comecei a trazer recursos ali para dentro da empresa de falar, gente, a gente precisa falar mais sobre isso. A gente precisa... Olha isso aqui vai ser interessante, isso aqui vai ser importante. Eu comecei a vender muito essa ideia. E poucos meses depois, sei lá, eu voltei, a pandemia estourou 13 de março. Em junho, maio, junho, eu já tinha sido nomeada como diretora de saúde mental e diversidade, equidade e inclusão, porque na época eu falei, não dá para falar de um assunto sem falar de outro. Querendo ou não, a jornada de diversidade, equidade e inclusão dentro da Ambev já estava mais à frente, mais avançada. E aí a coisa começa a acontecer. E assim... foi incrível, fiquei aí 1 ano e meio ainda, né? Depois que eu saí, eu ainda fiquei como 1 ano como consultora deles, então foi um divórcio meio sem ser divórcio ali, né? Continuou namorando? A gente continuou namorando um tempo, foi muito incrível, mas a verdade é que eu demorei muito tempo para incorporar a história de que foi o meu exercício, a minha força de vontade, foi a realização ali... Foi encontrar a minha Ikigai ali, sabe? Que me fez ter coragem para falar, putz, eu não quero nada dessas carreiras tradicionais. Eu quero fazer um negócio aqui que ninguém nunca fez e que a gente precisa falar sobre isso. Porque, de fato, é um exercício de privilégio também, sabe? Eu acho que quando você chega nessas altas cadeiras, você começa a entender que se você tá passando diante de todas as facilidades que você tem na sua vida, não é possível que a gente não esteja vivendo coisas muito difíceis ali para baixo da hierarquia. E virou realmente uma missão de vida, sabe? Assim, virou algo que eu falei, gente, eu acho que eu encontrei algo que eu realmente vim para olhar para isso de forma mais profunda. E é o que eu faço hoje, né? Então, assim, eu continuo trabalhando com empresas, continuo próxima, porque eu acho que a linguagem, a minha experiência faz muito sentido. Eu consigo conversar e eu consigo trazer conexões ali exatamente por conta dessa experiência. Uhum. Mas, para mim, hoje está muito claro que os CNPJs, eles são grandes locais em que CPFs partilham suas dores e suas possibilidades de transformação. Então, na verdade, a gente transforma PJ, transforma empresas quando a gente toca no coração dos CPFs, né? Uhum. E eu acho que essa é a grande missão da gente em vários, né? Na nossa atuação, na minha, na sua, né? De outras pessoas. Eu acho assim, eu sempre falo isso porque na época, para mim, a única pessoa que tinha falado sobre burnout era a Isa Camargo, a única pessoa que tinha falado sobre isso. Foi quem começou esse movimento. De forma pública, e a representatividade importa muito, porque foi através dela que eu entendi o meu adoecimento. Então, hoje, até, né, dentro do nosso grupo ali, do GPAT, a gente... Acho que é algo que é muito potente, porque eu não tenho a utopia de achar que a gente vai, talvez, passar dessa para melhor e ver um mundo completamente transformado, porque eu acho que tem muita água, né, debaixo dessa ponte, mas eu acho que a gente está deixando
os legados necessários para que a transformação realmente aconteça, sabe? Eu acredito nisso profundamente, porque o mundo está muito adoecido, não é só o ambiente corporativo que está adoecido, são vários recortes, e tá todo mundo muito estafado da forma como as coisas acontecem, sabe? Então, eu realmente acho que mulheres também transformam e conseguem transformar muito esses ambientes. Então, quando você me apresenta, né? Hoje, realmente, eu faço um trabalho individual olhando para mulheres, porque eu acredito muito na necessidade da gente ocupar melhor esses ambientes, sabe? Porque existem características nossas que são insubstituíveis ali dentro, sabe? E é menos uma nós contra eles e mais algo como uma convergência, porque também é pesado para eles, sabe? Sim. Então, acho que é um pouco Você disso. trabalha hoje muito com a liderança feminina, Sim. né? E você teve uma experiência super bacana no corporativo, sendo uma grande líder reconhecida e tal. Mas ainda assim, né? Apesar de ter sido tão reconhecida e tão valorizada, né, e tal, e chancelada, que tipo de desafios você, olhando para trás hoje, que você na época provavelmente não sentia, tanto que você falou, não, aqui é meu porto seguro, não tem nada errado aqui, né? Mas hoje, olhando para trás, olhando as tuas mentorias, os teus processos de mentoria, as pessoas que você atende, as empresas que você faz consultoria, que tipo de diferenças ou de desafios você enxerga que tinha pelo fato de você ser uma mulher? Nossa, muitos, né? Assim, acho que são micro situações e agressões que a gente vive, né? Então eu acho que só pelo fato, desde olhares, assim, né? Porque eu acho que tem uma coisa de você ter que se mostrar ali com um masculino muito forte dentro de você para você galgar espaços. Então você tem que aprender. Na empresa, né, que eu trabalhava, era uma empresa super informal, nascida de cariocas, então palavrão era meia palavra. Então, assim, da forma que você fala e se posiciona, né, de um jeito agressivo, e que você precisa aprender a jogar o jogo. Ao mesmo tempo, você percebe muito o quanto que as suas emoções ali, elas precisam ser disfarçadas. Não dá pra você ser tão emocional assim, ou tudo que você tá vivendo é apenas tá de TPM, né? Assim, então, são coisas muito sutis, assim, são microagressões muito sutis, até coisas grandes mesmo, sabe? Assim, de olhares e, enfim, comportamentos que às vezes você fala, nossa, não era para eu estar sentindo esse constrangimento a partir dessa hierarquia. Será que essa pessoa está pensando isso ou aquilo de mim? Então, também tem situações, né? Eu vivi situações também de exposição e constrangimento, né? Na frente de muitas pessoas. Então, assim, foram algumas vivências, né? Como mulher, que você precisa se transformar muito para ocupar aqueles espaços. Você percebe claramente o quanto que a broderagem ela é essencial. Então, se você não sabe minimamente falar sobre futebol, fica difícil você sentar numa mesa. Então, de alguma forma, eu até tive que aprender um pouco, porque é isso, em vários momentos da minha vida eu era a única mulher dentro da turma ali que dividia a liderança comigo. Então, você precisa entrar naquele papo, você precisa pertencer àquele grupo. E não é um grupo diverso, né? É um grupo que é bem homogêneo. Então, você tem que rir de umas brincadeiras que você não gostaria de rir. Você precisa aprender a ouvir homens falando sobre corpos e outras mulheres que, na verdade, se você fala alguma coisa, deixa de ser chata, a gente só tá brincando, sabe? Então, são várias situações que, no final das contas, a gente... Tudo que a gente quer é pertencer, né, Ana, na vida. Total. Né? Esse é o nosso senso de sobrevivência. Então, para pertencer, muitas vezes você ultrapassa limites e valores muito grandes, né? E aí eu acho que tem uma... Sempre, assim, eu sempre gosto de falar isso, porque
o adoecimento, para mim, ele tem uma bifurcação que ela é individual, obviamente, mas também tem aspectos muito coletivos. Então, acaba que essa linha é muito tênue. Então, era muito fácil falar que eu trabalhava demais ou que eu é que estava, né, me cobrando demais, que eu nem era, né, assim, não esperavam isso de mim, enquanto, na verdade, sempre esperam isso de você, porque na hora da avaliação de desempenho, se você fica até mais tarde, você é valorizado, se você vai embora mais cedo, você está desmotivado. Ou no horário. Ou no horário. Exatamente, o mais cedo é apenas no horário, na verdade. Então, se você, né, pede uma flexibilidade ou outra para ir ao médico, você não é comprometido. Então, são muitas linguagens, são muitos rituais que não são escritos dentro de processos que você vai entrando e por muita falta de diálogo, de alguma forma, porque a comunicação ela é muito ruim, ela é muito truncada, e muitas vezes nós mulheres, a gente precisa e quer ter uma comunicação um pouco mais aberta e um pouco mais vulnerável e não consegue. Então, por que é isso? Porque você é sensível demais. Não, total. Você estava falando aqui, eu estou lembrando de uma situação. Eu fui secretária municipal de saúde, né, em 2017, de Santo André. E é um ambiente extremamente machista, né? Então, assim, a política não é para amadores ou para pessoas que nunca estiveram lá. E é muito complicado uma pessoa iniciar na área política, na área pública, sem nunca ter ocupado nenhum cargo público, né? E eu era uma pessoa técnica que atuava há 15 anos no SUS, já era chefe de um serviço enorme, mas nunca numa liderança política tão importante. E eu cheguei numa prefeitura majoritariamente masculina, né? E uma Câmara de Vereadores também 95% masculina na época. E eu sofri muitas situações de um machismo assim, não era nem um pouco velado, era altamente escrachado, né? E eu ouvia que eu era muito bonita para estar naquele cargo, que eu devia provavelmente ter caso com alguém da política para poder estar lá. Então, da onde saiu essa menina? Mas ela é bonita, né? Então, no mínimo, ela deve ter caso com alguém para estar aqui, porque não é possível uma pessoa chegar aqui por competência. E várias outras situações, e chegou um momento em que, por algumas agressões desse tipo, teve uma situação lá em que teve uma reunião de gestores e tal, e eu, com muitos secretários, e eu sofri uma violência desse tipo, e eu enchi meu olho de lágrima e dei uma choradinha, assim, né? Porque eu me senti muito agredida. Por pares, entre aspas, né? Pares masculinos. E aí, pessoas estudadas, pessoas inteligentes, né? E aí eu ouvi isso. Nossa. Olha, se você quer ser secretário de saúde, a primeira coisa, você não pode chorar. De saúde. Né? Se você chora, você se descredibiliza. Quer dizer, quem que vai acreditar no nosso governo se a nossa secretária de saúde chora? Nossa. Então, assim, é o seguinte, se você quiser se manter nesse cargo, você aprenda a parar de chorar. Engolir suas emoções. Engula suas emoções e seja mais coração peludo, né? E aí aconteceu uma agressão lá, que eu fui agredida na Câmara dos Vereadores, e até fiz um vídeo no Instagram quando a senadora Marina Silva foi, né, silenciada naquele ato de covardia o ano passado, e eu super me solidarizei porque aconteceu comigo uma violência absurda, verbal, de xingamento e física, onde eu fico pensando que se eu fosse um homem eu não teria sofrido aquilo. Totalmente. Né?
E aí, te ouvindo aqui, é isso, assim, quantas mulheres, né, Mari, você que lida agora e trabalha com mulheres nesses altos cargos, né, quantas mulheres estão passando por isso, né, e sofrem e precisam demonstrar 20 vezes mais a sua competência para provar que podem estar em cadeiras, né? Nossa, e esse ponto que você trouxe para mim, ele é essencial, porque eu, durante muito tempo na minha carreira, eu achei que eu estava blindada dessa história de chegou aqui porque tinha caso com alguém. E quando eu assumi aqui em São Paulo, nessa época mais ou menos aí de 2018, foi a primeira vez que eu escutei isso, esse boato. Que na verdade eu tinha um caso com uma pessoa há não sei quantos anos. E é exatamente por isso que eu tinha me tornado acionista, que eu tinha chegado bonita, onde eu estava, nova. tudo. Exato. E eu lembro que na época, você não faz essa conta, né? Assim, na época eu me choquei, fiquei com muita raiva. E a minha atitude foi, então eu vou provar por que eu cheguei aqui. Eu pensei exatamente igual. E o quanto que isso é enlouquecedor. Porque eu vou trabalhar mais. Eu vou provar que eu sou competente. Exato. Então eu ainda vou, eu não só me ferrei, mas eu vou me ferrar mais um pouquinho. Entendeu? Por vocês aí, eu vou me ferrar. Cara, vou e aí você entra num ciclo que é um ciclo infindável, né? De tentar se provar para aquilo ali que não vai acabar. Porque é estrutural aquilo, não vão deixar de pensar aquilo. E aí você começa a entrar, assim, num processo, e aí hoje, assim, o meu trabalho junto com mulheres também, e até dentro de treinamentos, workshops que eu dou dentro de empresas, porque muitas vezes, assim, eu até tive um workshop semana passada, eu fiz algumas turmas de liderança dentro de uma empresa que teve uma turma específica que era majoritariamente feminina. E aí você começa a perceber o quanto que a gente também chega nesses lugares de alta liderança sem se questionar sobre nada. Sem, assim, quase que como com a cenourinha ali, sabe? Assim, o potinho de ouro descrito ali. E você quer alcançar aquele potinho de ouro sem se questionar a razão pela qual você precisa alcançar aquele pote de ouro. E eu acho que o processo que eu falo, né, que eu trago muito dentro da minha mentoria com as mulheres, dentro da protagonismo, é exatamente esse olhar um pouco mais interno, consciente, do porquê que a gente está fazendo essas escolhas. Porque, no final das contas, foi até interessante nessa turma que eu falei semana passada, teve uma mulher que falou, cara, participei de uma reunião aqui, que era uma reunião de promoção e tal, não consegui colocar, né, as pessoas do meu time que, estavam dentro de todos os critérios, mas aí mudaram os critérios ao 45 do segundo tempo, tudo. E aí esse medo volta para mim, porque esse medo volta para mim porque eu começo a perceber que talvez eu também não seja promovida. E aí todo o trabalho que eu fiz durante esse ano inteiro vai por água abaixo. E essa fala dela me marcou muito, porque eu falei assim, cara, por que vai por água abaixo? Porque, assim, na realidade, por que você quer ser promovida para além, obviamente, do reconhecimento, para além do merecimento e de pagar os boletos financeiros, porque todo mundo precisa pagar boleto e quer fazer viagens e etc. Mas por quê? Por que você está fazendo o que você está fazendo? E eu acho que a gente se questiona muito pouco. Muito pouco. Muito pouco, assim... E aí a gente entra nessas dinâmicas abusivas, dinâmicas que são extremamente violentas, para você continuar se provando, e você retroalimenta o sistema, sabe? E no final das contas, vira um monte de robô, vira um monte de zumbi. Não é nem robô, vira um monte de zumbi, sabe? Assim, só tocando a vida e em algum nível, assim, reclamando e adoecendo, porque no final das contas está todo mundo doente, né, Ana? Assim, você mais do que ninguém sabe, convive com... Não é só a baixa hierarquia, do início ao fim tá doente, sabe? Então, no final das contas, assim, eu acabo recebendo também muito esse questionamento em vários momentos, quando eu vou dar alguns treinamentos, né, fazer algumas trilhas de liderança, as pessoas dizem, não, mas essa trilha aqui vai para alta gestão?
E aí, teve uma situação que eu vivi semana passada que eu falei assim, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Mesmo que vá, vocês não podem acreditar que uma fala de uma pessoa vai iluminar a pessoa como se eu fosse Buda. E vai, não, olha, essa pessoa vai sair iluminada e tudo vai mudar. Então, assim, na verdade, o meu legado, seja dentro fazendo trabalho dentro de empresa, ou seja dentro da mentoria, é ajudar as pessoas a terem um pouco mais consciência das suas escolhas, um pouco mais de um olhar mais apropriado, de realmente de autonomia, Sim, sabe? sim. Porque, no final das contas, se você não trabalhar esse olhar, você vai continuar na roda do hamster. E só é possível você mudar o que está aqui. Total. A gente fica achando que, não, eu vou mudar essa... E eu caí dessa. Quando eu me tornei diretora de saúde mental, eu falei... Por que eu fui secretária de saúde? Eu vou mudar esta empresa. Quem sou eu na fila do pão para mudar uma empresa multinacional, um elefante branco, que para você virar, parece virando o Titanic, um transatlântico. Não sei, só no Brasil, na época, eram mais de 30 mil pessoas. Eu e 30 mil pessoas, querida. Sim. Se recolha também, sabe? Assim, saia desse lugar arrogante e entenda que o seu legado tá aqui, ó. O seu quadrado é esse, sabe? E eu acho que muitas vezes a gente também, não só como mulheres, mas enfim, acho que eu acabo aprofundando mais essa conversa com mulheres também, mas a gente compra essa ideia. Essa ideia brilhante, que é uma ideia do potinho de ouro. Total. Que é a ideia do pertencimento, dessa coisa incrível de reputação e influência e, nossa, você tá lá no topo, né? E isso tem a ver com o movimento, né, do feminismo, que a gente foi entrando ali no mercado, né, de trabalho e foi estudando cada vez mais e ocupando espaços que não eram nossos, mas eu acho que a mulher, talvez até por uma competência aí múltipla, né, perde um pouco a mão nesse sentido, né, de querer o mais e mais e mais e mais. Porque vira uma coisa de reparação histórica, porque aí vira como se fosse assim, eu preciso conquistar esse ambiente aqui para mostrar que eu cheguei, para mostrar que as coisas são assim, que eu também posso. Só que aí, no final das contas, assim, beleza, você vai, provavelmente. Mas, assim, por que você tá fazendo isso? E qual preço você tá pagando? Porque, no final das contas, sempre quando me perguntam, assim, óbvio que eu tenho saudade do cargo que eu tinha, do pertencimento. Ontem mesmo eu tava falando, cara, saí com umas amigas minhas que vieram aqui pra São Paulo. Eu falei, cara, essa vai ser a minha única confra. Eu não tenho confra mais, né? Então, há 4 anos eu não tenho mais aquele ambiente de pertencimento que era o meu sobrenome. Eu amava falar que eu era Mari da Ambev. Eu era muito reconhecida por isso. Eu tinha o meu lugar, assim, de reputação, não só dentro da Ambev, mas fora. Claro. Na minha família, nos meus amigos, todo mundo olhava e falava, nossa, que carreira incrível. Claro. Só que quando você também assume o seu lugar de protagonismo para você mesmo, para sua história, você também vai ter que assumir algumas consequências que vão vir a partir disso. Então, tudo não terás, sabe? Mas no meu caso, eu percebi que o preço que eu pagava para ter aquilo tudo era um preço alto demais para minha saúde, era um preço alto demais para os meus valores. E para o que eu queria deixar de legado no mundo, sabe? Então, eu acho que muitas vezes, assim, o feminismo, ele é muito importante, ele é um movimento que ele precisa ocupar espaço, mas eu acho que muitas vezes a gente tropeça nele justificando a mesma dinâmica do patriarcado através dele, sabe? Assim, eu li um livro ano passado que eu comecei a ler, na verdade, ano passado, aí não aguentei, porque ele mexia muito comigo. E aí eu li esse ano e terminei de ler esse ano que o nome é Complexo de Cinderela, que é o medo feminino da própria independência feminina. Olha. É uma pesquisa de mais de 40 anos, escrito por uma mulher. É um livro fantástico, porque
ele traz também pra gente essa autorresponsabilidade de, beleza, a estrutura patriarcal é dura mesmo, mas onde é que a gente ganha? Qual é o ganho secundário? E aí é difícil, porque aí você fala, putz, mas peraí, eu sou uma vítima. Nossa. Mas no final das contas, se a gente olhar, né, para a estrutura social, né, de formação familiar, nós somos sempre vítimas de vítimas, de vítimas, de vítimas, de vítimas. Então, quando é que você quebra esse ciclo? E esse ciclo, ele é quebrado na independência feminina, só que a independência feminina, ela vai muito além de você agarrar a cenourinha que te venderam e conquistar aquele espaço. Ela pode ser aquilo também, mas... Para mim, tá? A independência feminina para mim é poder fazer as minhas escolhas, né? E as minhas escolhas numa coisa assim muito mais ampla e eu sei que você também, a gente tem um estilo parecido, mas assim, as minhas escolhas no sentido de o que eu faço com o meu tempo, de que forma que eu me cuido, o tempo que eu posso dedicar para as minhas filhas, para o meu marido, para o meu balé, para o meu descanso, para o meu final de semana. Então, no fundo, para mim, o feminismo, o que ele, né, o movimento da mulher no mercado, o que ele me proporciona é ter o tempo para poder curtir a minha vida, Sim. né? Não é ter mais, entende? Porque eu poderia estar numa situação melhor do ponto de vista econômico e de cargos e, como eu falei, eu era chefe de um serviço gigante, eu fui secretária de saúde, pedi para sair, eu poderia estar hoje numa vida política, uau, incrível, ganhando muita grana, ou ter aberto, né, um consultório com um monte de médico trabalhando para mim, mas eu optei por ter um tempo de mais qualidade e trabalhar menos, e essa é uma escolha que é difícil. Sim. Claro, eu estou num lugar de privilégio também. Eu sei disso que muita gente que está assistindo a gente trabalha CLT, não tem essa possibilidade que a gente teve, né? De trabalhar como autônomo, de ter a própria empresa. Mas eu faço escolhas hoje conscientes de ter uma vida daquilo que é suficiente para eu ter a minha saúde mental preservada, eu não abro mão da minha terapia, não abro mão do meu balé, não abro mão de assistir a minha série, de tomar meu sol, de ir pra praia, entendeu? Mas eu acho isso que você falou muito importante, Ana, porque assim, as coisas estão muito conectadas, assim. Eu lembro que eu falei isso há um tempo atrás, uns, sei lá, 2 anos atrás, num podcast que eu fui. Porque no final das contas, o exercício de privilégio é exatamente fazer isso que você está fazendo, que eu estou fazendo, que é ganhar consciência que você não precisa de tanto assim para ser feliz. E quando você entende isso, quando você entende a dinâmica de acúmulo, a dinâmica de escassez, você começa a se conectar mais com outras pessoas e você começa a favorecer e a facilitar a vida de outras pessoas também, sabe? Então eu acho que no final das contas tá tudo muito interligado, sabe? Porque a gente só vai conseguir mudar a forma como a gente trabalha, como a gente atua, o nosso sistema econômico em si, que aí não é sobre capitalismo, socialismo, assim, existe uma conversa que é muito para além disso, quando a gente entender que, na verdade, as nossas atitudes individuais, de quem tá no topo, de quem e a gente tá no topinho, sim. porque tem uma galera que tá no No topão, topão. né? É a gente que vai mudar. É a mesma estrutura dentro de uma empresa. Quando é que você consegue efetivamente mudar a cultura? Cara, quando isso vem de cima para baixo. Sim. É cascateamento, sabe? Então, assim, esse exercício de privilégio, o exercício de você olhar e falar, cara, a minha riqueza não tá só na grana. A minha riqueza tá no meu tempo, a minha riqueza tá na minha liberdade, a minha riqueza tá na minha autonomia. Total. Tá em ser quem eu sou, de verdade, pagar o preço por isso, sabe? Em poder gravar o nosso vídeo. Exatamente. No Instagram, que a gente postou em collab, maravilhoso. Exatamente, cara, aquele vídeo assim, que a gente ficou, posta, não, vamos postar. Vamos, porque era
Era um vídeo com muita coerência, que a gente construiu ali em muitas mãos, mas era aquilo. A chance de, tipo, nossa, qual a chance de eu ser contratada por aquela empresa para fazer algum trabalho? Só contextualizando, acabou. É um vídeo que a gente vai deixar o link aqui para vocês, que a gente fez, porque houve ali um patrocínio de uma marca de bebida enorme, num grande summit de saúde mental, que se diz o maior summit de saúde mental da América Latina. E nós ficamos um tantinho revoltadas, obviamente, por sermos profissionais da saúde mental, né? E a gente ali no burburinho, no nosso grupo, a gente precisa fazer alguma coisa, o comichão, né? Aquele monte de mulher nervosa. Revoltada. Mariolanda, maravilhosa, foi, com a sua autenticidade, com o seu carioquês maravilhoso, que eu amo. E ela grava um vídeo bafônico que compartilhamos todos no Instagram e ficou divino, né, Mari? Ficou legal esse vídeo, mas foi isso, que ela assim, falava de coerência, né? Justamente. Porque é isso, porque a gente perde coerência quando a gente não faz as coisas de forma genuína. Então, no final das contas, a gente gira e cai no mesmo lugar. Porque, enfim, pegando o exemplo desse vídeo, por que não era coerente? Porque se você continuar falando de saúde mental, e aí, infelizmente, ou felizmente, enfim, beleza, tem 5 anos que a história da saúde mental entrou no ambiente organizacional, e isso é muito relevante. Mas, por um lado, isso virou uma forma de reputação. Isso virou, como diz muito perfeitamente nossa Luciana Baruch, blue washing, entendeu? Então, assim, é isso. A galera começou a se utilizar dessa situação para dizer, bom, então, com saúde mental, tenho mais performance ainda, ganho ainda mais reputação e ainda mais dinheiro. E no final não é sobre isso. E a galera tá surfando a onda da saúde mental. Muito, muito. Então, assim, beleza, ok, com saúde mental realmente você ganha mais potência, você consegue, né, produzir mais. Mas a reflexão é produzir mais para quem e para onde vai essa produção e por quê? Porque no final, o mundo está estafado. E aí, se a gente olha não só para as pessoas, mas para o meio ambiente está gritando, a natureza está gritando. E como boas mulheres que somos, sabemos que estamos todos conectados com o todo, né? Assim, então, e eu falo muito, né, boas mulheres que somos, porque nós temos algo no nosso funcionamento, né, físico, que liga a gente à lua, às marés, a tudo. Então, assim, nós somos extensão da natureza. Então, se o país, né, se o mundo, se a natureza está colapsando, por que a gente não acha que a gente vai colapsar junto, sabe? Então, assim, no final das contas, então a gente está realmente falando de saúde mental para continuar colapsando? Porque não faz o menor sentido, né? Então, eu acho que, no fim, aí a gente volta na história de você trazer um pouco mais de coerência, de autenticidade para dentro das suas escolhas, que é você assumir que realmente, assim, algumas coisas que você vai fazer, deixar, limites que você vai impor, não vão agradar a todos. Vai ter perda, né, no meio do caminho, né? Você vai precisar negar algumas coisas e... Vai ter consequências sobre isso, mas no final das contas eu acho que o preço que você paga por deixar a fronteira muito clara do que você consegue ou não entregar é muito mais digno, né, para você, para a tua saúde, quando você está alinhada com aquilo que realmente você entende que é seu, né? Que a história, a gente estava até falando de outra coisa aqui antes de começar a gravação, mais na linha pessoal, mas quando você está inteira, é tudo muito diferente, sabe? Assim, as coisas, a sua vida começa a funcionar de forma diferente, sabe? E aí, eu para além, né, assim, da técnica em si, mas eu sou uma grande fã, né, e fiz aí durante muitos anos terapia junguiana, e Jung é um dos únicos, talvez, na psicologia que fala da importância da espiritualidade, e a espiritualidade é muito além da religião, né, assim, que é esse olhar sincrônico, esse olhar de você entender que existe, sim, algo que coordena, que faz a gente, né, que coloca a gente nessa unicidade, né, como planeta, como sociedade. E no final das contas, é exatamente essa conexão
pra mim, né? Que me fez olhar e falar, putz, eu sou um grãozinho de areia. Mas eu também sou um grãozinho de areia único. Então, assim, dá pra eu fazer alguma coisinha que talvez impacte em 5 pessoas, mas se eu conseguir impactar 5 pessoas, já vai ser bonito demais, sabe? E eu acho que se eu impactar 5 pessoas com a minha verdade, deixando realmente o que, sabe, encorajando as pessoas a serem mais elas, obviamente sabendo todo o preço que a gente paga por ser mais a gente, talvez a gente comece a construir um lugar melhor, a gente comece a construir uma sociedade melhor, a gente comece a inovar e a pensar de forma diferente, a pensar de forma mais, né, assim, olhando para a tecnologia social, olhando para a tecnologia humana a partir da gente, a partir de mudança de consciência, né, assim, realmente numa transformação de impacto social através da saúde mental, enfim, então... Sei lá, eu viajo, mas... Maravilhosa, maravilhosa. Eu ficaria viajando aqui com você mais umas 4 horas, você sabe disso, né? Mas infelizmente a gente está caminhando para o final, Mari, mas eu queria te fazer uma última pergunta, que é o seguinte, você trabalhando com mulheres de altos cargos, né, de liderança e tal, eu queria te perguntar assim, que é uma coisa que eu sofri muito quando eu fui secretária de saúde, quando eu já coordenei serviços médicos e tal, e vi acontecer com outras mulheres. De que forma a mulher consegue ser respeitada, digamos assim, ou colocar ali a sua verdade, né? Sem, de repente, ser vista como a louca que está de TPM, sabe? Sim. A desequilibrada, né? Qual que é o lance? Eu sei que você fala de comunicação não violenta e eu às vezes me perco nisso também, porque eu sou espanhola, né? O Penha não me deixa... né? Eu tenho um sangue latino louco e também espanhola, então eu me perco um pouco. Claro que eu faço terapia há 30 anos e por isso não vou ter alta nunca. Estou começando a aprender agora com 50 anos, mas o que você fala para tuas mentorandas e para tuas nas consultorias que você dá, assim, porque é difícil isso, né? É difícil porque quando você tem uma, né, assim, uma situação que te agride, né, naturalmente o teu sistema nervoso, né, teu sistema de ameaça, ele é completamente ligado, então você vai para defesa, né, você entra num modelo de defesa que você só quer sair viva dali, né. E na realidade... E as mulheres são muito mais reativas, muito né? mais, muito mais. Até porque é isso, eu acho que a gente tá tão cansada, tá tudo tão... De novo, a reparação histórica. Então, putz, tem muito pouco tempo que eu assumi esse lugar aqui. Tem muito pouco tempo que eu pude votar. Então, eu vou me firmar aqui. Tem que gritar. Eu vou te responder da forma como você tá, né, me trazendo. Só que muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente entra num processo de agressão interno também, né? Eu acho que tem uma coisa, né, que é inquestionável do autoconhecimento e do letramento emocional, né, Ana? Assim, então, essa semana eu saí para jantar com uma grande amiga minha que é, assim, uma potência. Trabalhou comigo na Ambev, abriu a empresa dela já tem, né, 10 anos, uma empresa, né, super maravilhosa. E a gente estava trocando uma ideia porque ela, apesar de, né, ser uma pessoa de muito sucesso, ela não tem o menor letramento emocional. Então, para ela, ou eu tô feliz, ou eu tô completamente irritada e vou matar você. Então, a história do letramento emocional, ela é muito importante, justamente para que você consiga dar conta do que você sente e consiga comunicar como é que aquela situação, né, como é que aquela pergunta ou aquele comentário te invadiu. Porque no final das contas, a gente só pega pra gente aquilo que de alguma forma
a gente desconfia sobre a gente também, né? E aí, na psicologia, e você vai ter uma outra convidada aqui que com certeza vai falar muito melhor sobre isso do que eu, mas assim, a gente só pega ali, né, o que aquela pessoa tá falando quando a gente entende, quando a gente se, né, repactua com aquilo, quando você olha e você fala, nossa, mas eu também tô me enxergando dessa forma. Então, se aquela pessoa fala que você é louca, de alguma forma, em algum lugar, você pegou aquilo pra você e em algum momento você também já pensou que você foi louca, né? E aí você conecta, quase você faz uma ressonância com aquilo. Então, de alguma forma, eu acho que é importante a gente ter esse letramento, né, das nossas emoções para que a gente consiga comunicar melhor como é que as coisas elas chegam pra gente. E eu acho muito importante também a gente saber fazer boas perguntas. E muitas vezes entender que o outro fala vem de uma perspectiva que é só do outro. Não é sobre você, sabe? Porque no mesmo espelhamento que você faz, muitas vezes você fala algumas coisas sobre outra pessoa que, na verdade, você está falando sobre você, o outro faz a mesma coisa. Então, você ter essa consciência de si, quem é você? Quais são, sabe, quais as emoções que você sente? Puta, eu tô frustrada. Uma coisa é você tá morrendo de raiva e você só ser feliz e ter raiva. Mas é interessante você falar, né, você entender quando você tá frustrada. É interessante você falar quando você tá triste. É interessante você falar quando você tá muito animada, quando você tá com frio na barriga. Então, você ganhar esse letramento, ele é muito importante para que você comunique ele. E, ao mesmo tempo, você também saiba fazer boas perguntas, sabe? Porque em muitas situações de abuso, de brincadeiras, assim, completamente desnecessárias e descabidas, às vezes a sua resposta, ela é só uma pergunta de não entendi o que você falou, você pode me explicar melhor? Porque muitas vezes você não precisa rebater, não é sobre rebater. É só sobre você devolver ao outro aquilo que você não pegou pra você, sabe? E eu acho que isso te traz também uma certa paz para conseguir dizer qual é a tua necessidade no final das contas, sabe? Conseguir fazer os pedidos que você precisa pedir. Então, quantas vezes eu gostaria de ter, né? Eu gostaria de voltar atrás na minha carreira para conseguir falar tudo que eu... para conseguir impor vários limites que eu só consegui impor depois que eu pedi demissão. Eu pedi demissão e passei 2 meses ainda trabalhando lá. E foi interessantíssimo, porque nesses 2 meses algumas pessoas me pediam alguma coisa, eu falava, olha, eu só consigo entregar isso diante disso. Se não tiver esse recurso, eu não consigo. Sim. E era uma paz, você falava, bom, e aí você Era devolve. isso? Era só isso que eu precisava fazer, sabe? Então eu acho que, sei lá, eu acho que se eu pudesse resumir, tem isso. Tem uma coisa do autoconhecimento muito forte, de você entender aonde que você tá querendo preencher, qual vazio você tá querendo preencher ali dentro daquelas relações. E muitas vezes você projeta muito, né? Assim, eu vejo muito isso na mentoria, o tanto que a gente projeta no nosso gestor, o nosso pai, a nossa mãe. No trabalho. Nossa, e aí você vai repetindo comportamentos que você tem em casa, dentro do trabalho. Então, a história do autoconhecimento, ela é, assim, inegociável. E você realmente ter um letramento emocional muito grande para você entender aonde aquilo te bateu e como é que você comunica de uma forma que é menos sobre o outro, menos sobre você fez isso e isso me gerou tal coisa. Né? É mais uma sobre como eu me senti, né? É uma autorresponsabilidade de, bom, a partir do que você me trouxe, eu me senti dessa forma. Perfeito. E não foi legal para mim. Perfeito. Só que para você saber o que você sentiu, você tem que conhecer as suas dores, né? E é isso que a Mari trouxe, assim. Autoconhecimento, terapia, né, minha amiga? Há muita terapia. Mas há muita terapia, né? E sair desse lugar de que a terapia é para quem tá com problema, Pelo amor de Deus, né? né? Porque no final das contas, assim, se a gente não aprende na escola, que nem a gente aprende matemática, né? Geografia, sei lá se ainda é isso, mas
no final das contas, a terapia, pra mim, ela é o processo contínuo de desenvolvimento pessoal. Total. Então, assim, eu faço terapia há 30 anos, mas tem gente que fala assim, mas você precisa? Eu falo, eu preciso, que você bom existe, que eu meu amor. preciso. Se você existe, a gente preciso. tá precisando nessa E sociedade precisamos, aqui. né, minha amiga? Precisamos. Precisamos de terapia, precisamos de mais conversas assim, precisamos de mais conexão de verdade, menos excessos, né, Mari? Mais pé no chão, assim, acho que precisamos de muitas coisas ainda para evoluir como sociedade, escuta. né? Eu acho que a gente precisa realmente escutar muito, sabe? Assim, entender que muitas vezes as coisas, elas realmente não são sobre a gente. E ter um pouco mais de... É assim que a gente forma vínculo, né? É assim, é escutando o outro e só estando ali, né? E é assim que você também se percebe. Eu acho que uma coisa que eu vivo muito na mentoria é essa ressonância de, em vários momentos, as coisas que chegam para mim na mentoria são exatamente as coisas que eu preciso olhar dentro de mim, né? Assim, então você vê o quanto que o outro, você cresce na relação com o outro, no né? consultório isso acontece toda hora, todo dia. Ai, a gente chegou no final, que peninha. Mari, fala aqui pra gente aonde que o pessoal te acha e quais são os próximos planos aí. Bom, no Instagram, @soumariholanda, também tem meu site, marianaholanda.com.br. No LinkedIn, Mariana Holanda. E, né, em primeira mão... Essa moça é famosa no LinkedIn, tá, meu povo? Nossa, nem fala. No LinkedIn eu preciso atuar um pouquinho mais, porque eu tenho a certa dificuldade, mas é isso. Em primeira mão, né, a gente ficou aqui conversando, falando, putz, fala, não fala. Mas ano que vem eu lanço meu livro. Ai, que delícia! E eu tô muito feliz mesmo, porque foi um processo aí de 2 anos, sabe? Tem 2 anos que eu tô ali gestando. E o livro vai ter uma pegada, né, de autobiografia, trazendo um pouco mais, assim, da minha história, de como é que eu cheguei, né, nesse lugar que hoje eu tô, e também no lugar da diretoria, como é que foi o meu processo de adoecimento. Mas também vai trazer algumas outras vertentes do que eu acredito para a vida mesmo, sabe? Que são questionamentos que eu acho que a gente precisa ter pra gente viver melhor. Então eu tô muito empolgada. Ano que vem, com certeza eu venho aqui com ele. Ai, com certeza delícia. Teremos evento e você vai ser uma das convidadas, que obviamente. delícia, obrigada, meu amor, obrigada. Mari, obrigada pelo teu espaço. tempo, obrigada pela contribuição, pela tua amizade, que é sempre... você é uma pessoa muito querida e é um orgulho para mim ter uma mulher no meu ciclo de amizades, uma mulher tão mulher com M maiúsculo e que tem um feminino assim que transborda. Você é luz, eu já te falei isso, e você está no momento, acho que transmitindo essa luz, apesar de toda a dificuldade que você vem passando. Você é um grande exemplo e uma alegria ter você como amiga. Ai, obrigada, De verdade. obrigada pelo convite de novo, assim, foi maravilhoso trocar. Obrigada por essas palavras. Eu acho que durante muito tempo, talvez, você falou um negócio assim do feminino. Eu acho que eu fui tanto tempo reconhecida pelo meu masculino que ser vista pelo meu feminino nossa, é incrível. Obrigada pelo reconhecimento, obrigada pela sua amizade, obrigada pela troca, pelo seu espaço. Foi maravilhoso estar aqui com você. Querida. E aí, precisamos ir para Manaus juntas. Eu sei que você foi para Manaus fazer um retiro maravilhoso na beira do rio. Pelo amor de Deus, gente, vamos falar disso depois. Para a Amazônia. Pessoal, se você curtiu, você compartilha com mais pessoas esse episódio, porque eu tenho certeza que muitas mulheres e muitas lideranças podem se beneficiar disso. E a gente se vê no próximo episódio.